Eu não sei como você lida com isso. Mais um ano. Talvez, quando você olha o ano que passou, você vê que algumas coisas que eram prioridade ficaram sem serem realizadas. Você não deu passos em direção à realização delas. Você entende que algumas coisas você só empurrou com a barriga. A procrastinação, o deixar para depois, falou mais alto em algumas situações. Mas as prioridades, elas precisam ser bem estabelecidas na nossa vida, para que nós tenhamos uma vida mais produtiva, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida com Deus. E geralmente nesse nosso cotidiano conturbado, muitas vezes, você não percebe, mas a gente vai fazendo as coisas do modo automático. Nós vamos fazendo no modo automático. Não sei se você tem isso, mas pega aquela semana que vai aquele batidão, todo dia a mesma coisa, e de repente num dia alguma coisa muda, né? Eu já me peguei no carro fazendo o trajeto do dia anterior, mas eu estava indo para um outro lugar. Mas você está tão no automático, aí a esposa olha, onde você está indo? Eu falei, não está indo lá? Eu falei, não, a gente está indo para outro lugar. É o outro lado, porque você vai nesse automático, que você nem percebe o que você está fazendo. E aí a gente vai simplesmente eliminando tarefas que vão surgindo na nossa frente. Apareceu uma coisa eu faço, apareceu outra coisa eu faço, e se tiver um tempinho eu descanso. E geralmente o tempinho que a gente tem é aquela paradinha de nada que você para, você nem percebe, a cabeça já está cochilando, a boca já está aberta. E quando você tem filho adolescente é uma benção, porque eles tiram a foto para depois mostrar, né? Olha o pai como que está, a avó, a mãe como... Eles gostam de... E com essa maneira da gente administrar os nossos compromissos, a gente chega no final do dia ou da semana, sabe como? Cansado, esgotado, porque a gente simplesmente foi eliminando tarefas e nem todas essas tarefas eram prioridade. A gente já começa o dia sem saber o que a gente vai fazer naquele dia. Não tem uma rotina, não tem alvos estabelecidos para esse dia. E a gente simplesmente vai fazendo. Cumpre algumas que não tem como deixar, e vai fazendo. E a gente deixa de estabelecer prioridades. É por isso que muitas vezes estamos tão cansados, esgotados, e não percebemos que é porque está faltando em nós organização. O que a gente está vivendo é uma grande desorganização das nossas tarefas, das nossas prioridades, do que é essencial, de coisas que podem ficar para depois, de fazer coisas que não podem ficar para depois. Mas a gente não consegue fazer mais essas avaliações. E para estabelecer prioridades, precisamos responder algumas perguntas simples. Será que essa atividade vai me aproximar do objetivo mais importante? Dentro daquilo que eu estabeleci, dentro daquilo que eu estou sonhando para essa semana, para este dia, para este mês, para esse alvo que eu tenho para este ano, essa atividade vai me aproximar desse objetivo? Ou essa atividade vai me afastar do objetivo? Que benefício eu vou ter se eu completar essa tarefa? Quantas coisas, a gente faz muito isso com o filho, né? A gente tem lá 2 adolescentes, vai levar o lixo, Otávio, porque agora é responsabilidade, a gente já delegou, algumas coisas a gente vai delegando, né? Otávio, então, todo dia o lixo é dele. Vai levar o lixo, já estou indo. E esse está indo? Estou indo daqui meia hora. Otávio, vai levar o lixo, Otávio. Porque a gente vai protelando, a gente vai deixando. E quantas coisas a gente faz isso na nossa vida? Por que não completar logo aquilo que a gente tem que fazer, não fazer logo o que tem que ser feito, para depois a gente ficar tranquilo? Preciso fazer isso agora ou pode ser adiado? Tem como esperar? Tem coisas que não tem como esperar. E sabendo responder essas perguntas, a gente vai descobrir o que é essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, na família, na igreja. Porque a falta de prioridades, essa
total falta de prioridades, de nós não sabermos os nossos objetivos, de nós não termos uma rotina, faz com que a gente não alcance resultados que poderíamos alcançar, não alcance objetivos que nós gostaríamos de alcançar. Outro extremo é pessoas que têm tantas prioridades que não conseguem cumprir nenhuma. Falta equilíbrio. E quando a gente vai para Provérbios, capítulo 4, e eu tenho desafiado você a ler o livro de Provérbios, Provérbios, capítulo 4, versículo 25, ele diz: olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Tenha um alvo estabelecido, tenha um objetivo e siga em direção a esse alvo. Mantenha-se em direção, com os olhos fixos naquilo que está diante de você. O versículo 26 diz: estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura, não deixe que nada tire você do objetivo, veja por onde você anda. O versículo 27 diz, no capítulo 4, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que os seus pés sigam aquilo que é mal. Provérbios fala muito desses objetivos, de prioridades, de coisas que são prioridades para a nossa vida. E olhando o nosso dia a dia, nós vamos ver que muitas vezes tem faltado em nós prioridades. Prioridade significa o que tem que vir antes, o que vem à frente. E muitas vezes o que tem que vir antes está ficando atrás. A gente faz tantas coisas que o que tinha que vir primeiro, a gente não faz. E é por isso que a gente chega no final do dia com aquela sensação: eu não fiz tudo o que tinha que fazer, e mesmo assim estou cansado, estou exausto. Mas nessa tarde, muito mais do que prioridades pessoais, eu quero falar de uma prioridade, olhando para esse texto. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração, e eu aguardo com esperança. Olhando esse salmista, ele está mostrando para nós a importância de nós termos prioridade no nosso relacionamento com Deus. E para termos prioridade no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa priorizar e desenvolver uma convivência diária com Ele. Para termos prioridade na vida, a gente precisa ter hábitos, bons hábitos, hábitos que nos fazem caminhar em direção ao objetivo. E estabelecer um hábito na vida geralmente não é fácil, porque a gente tem muita facilidade de conseguir hábitos que não nos ajudam muito, mas hábitos que nos desafiam, que nos fazem crescer, que nos fazem ser desafiados a continuar alcançando outros alvos maiores. Isso geralmente dá em nós preguiça. E quando fala de estabelecer e priorizar um relacionamento com Deus, querido, é algo que não vai ser fácil, é uma luta, exige de nós constância. E eu quero desafiar você nesse ano. Você vai ver que tudo que a gente vai falar aqui nessa tarde são coisas que você já sabe, mas que precisam ser lembradas, porque eu e você somos tentados a deixar essas prioridades de lado para fazer outras coisas. E a primeira prioridade que a gente tem que desenvolver esse ano é uma convivência diária com o Senhor. Relacionamento com Deus. É o que ele está dizendo: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã apresento a minha oração, de manhã eu aguardo ao Senhor com esperança. É importante ter um relacionamento profundo com Deus, mas o relacionamento com uma pessoa, ele só desenvolve, ele só cresce, só amadurece quando há essa profundidade, quando há esse encontro de ouvir e ser ouvido. É assim no casamento, é assim com Deus. Não tem como eu estabelecer um relacionamento profundo com Deus, de convivência diária com Ele, se eu não tenho um tempo para Ele. Se o meu dia todo é um dia corrido, atropelado, louco, onde eu não consigo parar para ter minha prioridade de um tempo a sós com Deus. Querido, um tempo a sós com Deus tem que ser para nós prioridade. Não vai ser algo que a gente vai fazer se sobrar um tempo, porque não vai sobrar esse tempo. E se sobrar, alguém vai tirar esse tempo de você. Um celular, a série, ou o próprio cansaço que faz você
apagar, que você nem percebe, no sofá, na cadeira, em qualquer outro lugar. É assustador ver o tanto de pessoas que hoje têm se envolvido em acidentes porque simplesmente cochilou no volante ou em cima de uma moto, por conta desse excesso de informação, de cansaço, de coisas que estamos fazendo e a gente não tem descansado como deveria. Não cuidamos do sono como deveria, não nos alimentamos como deveria. E com Deus a gente não pode abrir mão de ter e desenvolver uma convivência diária com Ele. Essa intimidade é construída a partir de um tempo de convivência. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Olha que interessante. Não há nada melhor que um encontro diário com Deus, para Ele se revelar a si mesmo a nós. Não vai ser nada melhor, não vai ter nada melhor no dia do que nós termos um tempo, um encontro diário com Deus, para que Ele possa se revelar a nós através da sua palavra, para que eu possa colocar diante dEle aquilo que está no meu coração, para que eu tenha esse tempo com Ele. Jesus, quando escolhe os discípulos, Ele diz o seguinte: então escolheu 12 homens para ficarem com Ele, serem enviados para anunciar o Evangelho. Jesus escolheu pessoas para estarem constantemente com Ele, e tudo o que Ele ensinava era na prática, não era só na teoria. O que os discípulos viam era a vida, não só alguém que falava, mas não vivia aquilo que falava. Falar é muito fácil, viver o que se fala é o desafio. Eu posso falar muitas coisas aqui, só quem sabe que eu vivo o que eu estou falando é a minha família. E o que Jesus faz com os discípulos é convidar homens para que esteja com Ele e ande constantemente com Ele. Olhe as coisas, vejam como Ele tratava, como Ele andava, como Ele cuidava das coisas. E que experiência esses homens tiveram, porque eles estabeleceram um relacionamento de intimidade com Jesus. E mesmo assim, em alguns momentos não entendiam algumas coisas, Jesus tinha que corrigir, colocar no caminho novamente. Mas o que nós vemos aqui é a importância deles estarem alimentando e desenvolvendo esse relacionamento juntos. Quem prioriza o seu relacionamento com Deus, além de ter uma convivência diária com Ele, vai ler diariamente a sua palavra. Se tem um alimento que não pode faltar na nossa vida, querido, é isso daqui, ó, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Isso não pode faltar na sua vida. E isso é um alimento diário, todos os dias. Tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade para a sua vida espiritual. Você vai ver que são coisas que nós já sabemos, mas muitas vezes nós não fazemos, porque deixou de ser prioridade. Colocamos outras coisas nos lugares. Fazemos outras coisas. Temos agora outras prioridades, mas o tempo com a palavra, o estabelecer um tempo com Deus, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, tem que ser algo que não pode faltar. Porque é a Bíblia que vai nos encorajar, é a Bíblia que vai nos motivar, é a leitura das Escrituras que vai nos corrigir, é ela que vai nos ajudar, trazendo fé, esperança, motivação para mais um dia. E aí muitas vezes nós deixamos de ouvir o que Deus tem para nós. Saímos já para o trabalho sem esse alimento. E aí qualquer coisa que acontece já nos deixa para baixo, desanimados, desmotivados. Não que lendo a Bíblia antes não vai ficar, mas você vai ter um alimento, você vai estar mais fortalecido, porque essa palavra ela vivifica o seu coração, a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. É diferente. Quando nós temos esse encontro com Jesus e com Deus através da palavra. É impossível ser íntimo de Deus, ser amigo de Deus, se a gente não quer ouvir o que Ele tem para nos falar. Ele quer falar com você. Todos os dias, Ele tem algo para falar para você. Mas a gente não tem tempo, porque deixou de ser prioridade. E aí muitas vezes a gente ainda questiona, cadê Deus que não fala comigo?
Querido, Ele fala, Ele não deixou de falar, Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus age constantemente ao nosso redor. Há um estudo chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que fala sobre a história de Moisés e a experiência que Moisés teve com Deus, e esse autor ele fala de que Deus age constantemente ao nosso redor, Ele está agindo constantemente ao nosso redor, somos nós que não paramos para perceber onde é que Ele está agindo, para que eu esteja ali, junto a essa ação, que Ele já está realizando, e eu fico esperando um sinal, esperando algo, e Ele está querendo falar comigo. É por isso que nós vemos expressões como essa na palavra, como a de Jó. Jó, alguém que passou um momento de muita dificuldade, de muita provação. Mas olha a declaração deste homem: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra do Senhor era o alimento mais precioso, muito mais precioso do que o próprio pão de cada dia. Davi, ele também declarou: como eu amo a tua lei, eu medito nela uma vez por mês, uma vez por ano. Quando eu venho na escola bíblica, quando eu estou no culto, eu medito nela o dia inteiro. Então, pastor, eu não vou trabalhar. Não, querido, não é isso. É você ter a palavra de Deus na sua mente. Sabe aquele versículo que tocou você, talvez num culto, numa música, na sua leitura da palavra? Memoriza ele. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei lá na primeira igreja batista de Guariba, eu preguei um salmo que eu havia memorizado. Eu me desafiei a memorizar um salmo todo. Eu estava memorizando versículos. Eu falei, eu quero memorizar um salmo inteiro. E aí eu peguei o salmo para memorizar. E aí eu escrevi esse salmo em uma folha de caderno. Eu trabalhava numa metalúrgica nessa época e eu olhava o texto e ia falando. Quando eu não lembrava, voltava novamente, olhava e ia falando. E eu consegui memorizar o Salmo 127 todinho. Primeira vez que me convidaram para falar na igreja, eu preguei qual salmo? Salmo 127. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga Israel, o que teria acontecido conosco se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado? E aí eu fui usando esse texto, e tudo aquilo que eu tinha memorizado para ministrar aos jovens. E por que isso é muito bom? Porque eu vou parando e pensando, poxa, se não fosse o Senhor que estava do meu lado, é o Salmo 124, irmãos, não é o 127, é o 124. Se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, será que eu estaria aqui hoje? Será que eu estaria hoje numa igreja? Será que eu estaria vivendo essa paz que eu estou vivendo, que eu não tinha encontrado no mundo? Então, quando você tem um texto e você vai meditando nesse texto, e você vai pensando nesse texto, e você vai olhando e deixando esse texto falar com você, querido, isso tem um impacto muito grande na nossa vida. E isso é o meditar nela o dia inteiro. Você não vai ficar o dia todo com a Bíblia na mão, mas você vai estar pensando. Você pode, hoje tem o celular com aplicativo, você pode colocar ali pequenas anotações, talvez no monitor do seu computador que você trabalha, talvez no painel do carro que você está dirigindo, e você está ali ouvindo a palavra, alimentando o seu coração, a sua mente com a palavra, e você vai meditando nisso. Quem prioriza o seu relacionamento com Deus, além de ter uma convivência diária com Ele, de ler a palavra de Deus diariamente, ele faz da oração um hábito, não uma reza. A oração é um hábito, porque é um relacionamento. Olha o que diz Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou reclamando. Não foi isso que Jesus fez? Antes de escolher os discípulos, ele ficou durante a madrugada fazendo o quê? Orando. Tem uma irmã aqui, falou que tem orado por nós nas madrugadas, irmã Sueli. Que bênção isso. Estar reservando alguns momentos para orar. E quando a gente olha Jesus, o ministério de Jesus, ele era
marcado pela oração. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A oração deveria ser um hábito saudável na vida de todo filho de Deus. Se tem um hábito, se tem uma prioridade que a gente não poderia deixar de lado, é a vida de oração. Nós não podemos deixar isso de lado. E aí eu quero tranquilizar o seu coração. Querido, não tem a oração certa, a oração errada. Oração é conversar com Deus. Talvez você vê pastor, os irmãos aqui do louvor ministrando, orando, você fica assim, nossa, eu nunca vou conseguir orar que nem ele. O que Jesus, o que Deus quer é você conversando com Ele. E através desse hábito e dessa convivência diária, e de você fazer isso todos os dias, você vai melhorando cada dia mais. Mas não tem esse negócio, eu não sei orar. Você sabe. Basta você conversar com Deus, abrir o seu coração com Deus. E esse tem que ser um hábito que tem que fazer parte da sua vida. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho um monte para orar. Ele tinha tido um dia de trabalho exaustivo, mas depois de despedir a multidão, Jesus se retira, fica sozinho para orar. Ter um tempo com Deus, ter intimidade com Deus. Quem prioriza relacionamento com Deus, além de fazer tudo isso, ele quebra vínculos com o pecado. Se tem alguma coisa que vai nos atrapalhar de nós termos tudo isso que eu falei, é o pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E quanto mais perto estou do pecado e me rendo às tentações, mais longe estou de Deus. Lembra qual foi a primeira reação de Adão e Eva após desobedecer a Deus? Aquele casal que tinha um encontro diário com Deus, que conversava com Deus todos os dias. A partir do momento que eles desobedecem, que os olhos se abrem, que eles percebem a sua nudez, a desobediência deles, o que eles fizeram? Se esconderam. O pecado afastou eles de Deus, quebrou aquela comunhão que eles tinham. E é isso que o diabo quer fazer através de tudo aquilo que ele nos oferece como pecado. Ele não quer que a gente viva nada disso. Ele não quer que a gente desenvolva um hábito de termos convivência diária com Deus, de lermos a palavra de Deus todos os dias, de nos alimentarmos com essa palavra todos os dias. Ele não quer que a gente ore todos os dias. Por isso nós precisamos quebrar vínculos com o pecado, com coisas que podem nos prender, para desenvolver esse relacionamento profundo e íntimo com Deus. Nós precisamos lembrar que esse Deus a quem nós vamos estar buscando, adorando, Ele é santo. Ele não aceita o pecado. Ele ama o pecador. Ele quer restaurar o pecador. Mas Ele quer que exista em nós esse desejo. Quem está lendo e acompanhando as nossas meditações do Manancial, hoje falou sobre arrependimento. A necessidade de nos arrependermos, para estarmos cada vez mais perto de Deus. E esse texto de Isaías fala sobre isso. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele não está surdo, o seu ouvido para não ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, eles fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Os vossos pecados estão encobrindo o rosto de vocês, para que não vos ouça. Não tem como ter esse relacionamento, desenvolver esse relacionamento, desenvolver essa intimidade, essa profundidade, se a gente está tendo ainda essa convivência com o pecado e querendo dividir. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como. O Senhor mesmo diz: esse povo que se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, o coração deles está longe de mim. A adoração deles, a adoração que eles me prestam, é somente de regras ensinadas pelos homens. Eles estão sendo só religiosos. E quando a gente quebra vínculos com os pecados, a gente deixa de adorar só com os lábios, mas adorar com o coração. A gente não está mais dividido. O nosso coração de fato está entregue.
a gente não tem mais máscaras. Até porque diante de Deus não tem como usar máscaras. Ele sabe quem nós somos. Entre nós é fácil mostrar a imagem de algo que nós não somos. Mas diante de Deus não tem como. Não tem como eu ser alguém que eu não sou diante de Deus. Porque Ele sabe quem é Oswaldo. Ele sabe o íntimo do meu coração. Ele sabe as minhas motivações. Ele conhece os meus pensamentos. Não tem como esconder nada dele. Portanto, não tem como eu me aproximar dele em oração sem reconhecer o quanto eu sou pecador e falho e o quanto eu preciso dele. Porque eu não seja só um simples religioso. Porque o Senhor é amigo daqueles que o temem. O Senhor é amigo daqueles que o temem. E o Senhor ensina as condições da aliança que fez com ele. O Senhor quer ser o seu amigo. Essa amizade é para você. Você pode desenvolver essa amizade com Ele quando você quebra esses vínculos. Não que a gente não vai mais pecar, mas esse não é o nosso alvo. Nosso alvo é se aproximar de Deus. E eu sei que o Senhor, Ele detesta aqueles que praticam mal, mas Ele é amigo dos que são corretos. E se eu quero ser amigo de Deus, eu vou andar como Ele quer que eu ande. Olhando a palavra, olhando as suas orientações. E quando a gente vai vendo esses versículos, olha, se você diz que você mantém comunhão com Ele, mas anda nas trevas, você está mentindo, você não pratica a verdade. E aí ele faz um convite: aproximem-se de Deus. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Deixe sua vida nas mãos dEle. Tenha o desejo de, neste ano, você ter como prioridade esse relacionamento com Deus, para você experimentar isso. Há uma ilustração de um pastor que era muito bem sucedido na sua igreja, na igreja onde ele pastoreava. Um ministério de sucesso, um ministério crescendo, igreja crescendo. E conta que os demônios fizeram uma reunião para tratar como fariam para derrubar aquele líder. E eles tentaram através do dinheiro, através de mulheres, através de poder. E aquele homem muito consagrado buscava Deus, orava ao Senhor, se consagrava ao Senhor e conseguiu vencer todas essas tentações. E os demônios se reuniram mais uma vez para conversar sobre o que poderiam fazer, porque as 3 tentativas não tinham dado certo. E um deles falaram: vamos começar a tirar o tempo dele. E começaram a fazer com que ele se ocupasse com outras coisas. Ele não tinha mais tempo para ler a Bíblia, ele não tinha mais tempo para orar, ele não tinha mais tempo para ter o seu a sós com Deus. Esse homem se encontrava agora presa fácil, porque deixou o tempo que ele tinha com Deus de lado para fazer outras coisas. Essa é uma ilustração, mas mostra o quanto é sério quando nós não percebemos que o tempo que nós temos com Deus, não só fazendo coisas erradas, mas talvez fazendo coisas que são boas, pode ser algo que está nos tirando de estarmos com Deus. Então avalie quais têm sido as suas prioridades, como está a sua lista de prioridades. Nessa lista de prioridades, onde entra Deus? E nessa tarde, o nosso desejo é estarmos rendidos a cada dia diante do Senhor. Eu quero isso. Eu quero que Deus seja a prioridade na minha vida. E para isso eu me rendo. Você quer isso também para a sua vida? Vamos nos colocar em pé e vamos dizer: Senhor, eu quero me render. Eu quero clamar ao Senhor. Eu quero buscar ao Senhor todos os dias. Eu quero desenvolver um hábito de convivência com o Senhor. Eu quero ler a Tua Palavra, eu quero orar, eu quero quebrar os vínculos com o pecado, porque eu quero estar cada dia mais